Fala família, chegando aí pro react do dia 3 do Fluminense no Mundial. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Ascioli, tricolor de coração. Então se inscreve aí no canal, o sininho deve estar aqui em algum lugar na tela, só clicar e vamos embora começar. Em homenagem ao inglês britânico do Samuel Xavier, está começando o Flu TV News, jornal de tricolor para tricolor. Então vou pedir para você, deixa o like, se inscreve, compartilha aqui tudo do Flusão na Copa do Mundo de Clubes. Te conto daqui a pouco, depois da vinheta. E o Fluminense realizou neste domingo na Universidade Carolina do Sul, em Colômbia, nos Estados Unidos, mais um treinamento visando o jogo de estreia contra o Borussia Dortmund, dia 17, lá no MetLife Stadium, em New Jersey. A gente tem imagens exclusivas do Fluminense treinando na academia e tem aquecimento também no estádio Eugênio Stone III. Confere aí, 3, 2, 4. Pô, dá pra ver como que o Isaac e o Riquelme são magrinhos, né, cara? Comparando com o resto dos jogadores, são bem magrinhos. Olha só o braço dele. Pequenininho. Aquela chuva. Aquela. Vem. Aí. O pingo. Pingou. Nasceu o peixe, nasceu o caminho, nasceu. Não vai. Não é não, mas você não correr não. Olha, ele nasceu. Aí, nasceu. O pingo. Não foi nada. Renê. Caraca. Aí tá minha vidinha. Vai tá pro jogo. Olha aqui, tá. Vamos, minha menina. Achei que ia pegar minha menina. Não fala nada, não tava não. Já parou pra ver aqui, ó. Tá faltando qualidade nessa altinha aí, hein, gente? Vou enganar, não. Tá faltando qualidade. Cara, qualidade. Quer aprender. Vai lá. Que nada vai fazer nada. Vem, macho. Ah, no me mires a los ojos, sí. No me mires a los ojos. ¡Gol, gol, gol! 4. Era buena, era buenísima. ¡Buah, otra! ¡Sigo! E neste domingão, em Colômbia, nos Estados Unidos, a Flu TV bateu um papo com o técnico do time da Universidade da Carolina do Sul. Tony Annan falou sobre a alegria de receber o Fluminense em suas instalações. Confere aí o papo. The university has been around since 1801. Since 1978, the team has been around and the facilities have been built since 2017. The facilities are top 10 for universities and better than some professional clubs in the USA. But for an international team like Fluminense, I think our facilities are world class. The field surface, the locker rooms and all the facilities that come with it. It's a perfect place for a professional team to prepare. It's an honor. It's an honor to have such a huge club with such history. Eu conheço gente que já estudou aí nessa universidade. Realmente tem uma estrutura muito boa. Melhor que alguns times aqui do Brasil, com certeza. Série B, com certeza. Come to our facility and enjoy our facility and use our facility to prepare for the World Cup. It's a privilege for us to have them here. Obviously, I love to see the players, the big players like Thiago, training,
and to work and to watch the team work, but also to showcase our facilities to Brazilian players that maybe could tell another Brazilian player to come play here. The Brazilian league is a very competitive league now. Obviously, Brazilian football has always been at the top of the world for entertainment and the quality of football. So I was excited when a Brazilian team chose to come to South Carolina to watch the standard of the players. It's very, very good. As a football fan, Brazil is always one of the best teams to watch, the most exciting teams to watch. And to have Já não vencendo há bom tempo, né? Já não vencendo há bom tempo. a Brazilian team in front of you training every day is an honor, but it's also exciting to watch. More than some places, but I think everybody knows the history of Brazil and the history of football in Brazil. So it's a privilege to have them here. Have you watched the training? I watched yesterday and I watched today. Yes. And what do you feel about? Very, very good level, very sharp, quality players. I hope to see more and more the more time you guys are here, you know. Tradição em Copas do Mundo, a torcida do Fluminense está pintando as ruas do Rio de Janeiro com as cores do nosso tricolor para apoiar o Fluminense no Mundial de Clubes. Carla Matera foi conferir de perto a novidade. Fala, Carlinha! Araújo, há mais de 4 décadas, os moradores aqui da Rua Pereira Nunes, em Vila Isabel, zona norte do Rio, têm uma tradição, que é pintar a rua quando chega a época de Copa do Mundo. Agora, na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Rio de Janeiro tem 3 representantes. Então, torcedores do Fluminense, Flamengo e Botafogo resolveram não quebrar essa tradição. Pereira Nunes é uma rua tradicional de Copa, né? Então, como tem Copa do Mundo e tem os clubes do Rio, graças a Deus tem o nosso Fluminense, a gente resolveu fazer essa grande homenagem para esse Mundial, para representar os 4 clubes do Brasil, né? O Fluminense, Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras, para que a gente possa mostrar a tradição de rua também na Copa do Mundo de clubes. E há 44 anos a gente faz essa tradição de Copa do Mundo. Pô, ficou maneiro, hein? Ficou maneiro isso daí. Novamente, como é Copa do Mundo, a gente se sentiu na obrigação de representar os nossos clubes, ainda mais sendo 3 cariocas, né? É o Rio de Janeiro representando o Brasil no Mundial, né? A gente recebeu o convite através do nosso amigo Celso, né? Ele comanda o pessoal aqui da galera da Pereira Nunes e como eu moro aqui bem próximo, né? Ele pediu para que a nossa bateria estivesse aqui para a gente ter uma representatividade do Fluminense, né? E como a gente leva essa cultura do samba, de todo o Rio de Janeiro, em relação à cultura de arquibancada também. Eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa, Fluminense vai jogar. Eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa, sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor, laia, 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 laia. Então, Araújo, que essa energia em forma de união, de democracia e muito bom astral chegue em forma também de som para os nossos guerreiros. Isso é muito legal. Lembro de ter pintado a rua lá do meu bairro em 94, quando a seleção brasileira conquistou o tetracampeonato. Agora é hora de apoiar o Fluminense e você vai pintar a sua rua também. Vamos conferir o grupo do Flusão lá no Mundial dos Estados Unidos. Grupo F tem o Borussia Dortmund da Alemanha, o Aurinegro lá do norte da Alemanha, o HD Ulsan, né, o Tigre. O Volta Redonda da Alemanha, isso sim. E o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Grupo F. Vamos ver os jogos. Anote aí na sua agenda, hein? Tá chegando a hora. Dia 17, 1 da tarde, lá no MetLife Stadium, em New Jersey. Tem estreia do Flusão, Fluminense e Borussia Dortmund. Vai ter que sair mais cedo do trabalho, hein? Fluminense e Borussia Dortmund do colégio. Dia 20. Não sei vocês, mas 9 da manhã eu já tô com a minha latinha de cerveja. Esquece. 21 tem o HD Ulsan, da Coreia do Sul, 7 horas da noite. Também lá no MetLife Stadium em Nova York. E no dia 25, o Mamelodi Sundowns da África do Sul, 4 da tarde, Hard Rock Stadium, lá em Miami. É o Flusão, aí na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Agora é hora de bate-papo. Bom, hora de bate-papo aqui no Flu TV News. A gente conversa com o grande Duílio, zagueiraço da minha máquina tricolor, 83, 84, 85, capitão. Duílio, prazer falar contigo. Tá em Muriaé, né? Isso, Araújo. Prazer falar contigo. Tô em Muriaé, tô trabalhando como treinador aqui no Nacional.
Boa. Duilhão, vamos bater um papo aqui. Primeiro, antes de falar dos jogos do Fluminense lá em Nova York, em 84, queria saber a tua expectativa aí para a Copa do Mundo de Clubes que começa agora, né? Olha, falar de Fluminense numa Copa do Mundo é as pessoas esperarem o impossível. Não é uma novidade só para o Fluminense, é uma novidade, acho que para todos esses clubes que vão participar. Isso vai ser só de 4 em 4 anos, né? Então vamos esperar que o Fluminense dê o primeiro passo nessa e daqui 4 anos esteja novamente lá para se consolidar como um dos maiores clubes do futebol mundial. Vai ter que ganhar a Libertadores de novo, né? Vai ter que ganhar a Libertadores de novo. Começa por estando na Libertadores ano que vem. A gente tem que conquistar essa vaga. Porque é uma honra, né? A gente para pensar, né? A gente está disputando aí um campeonato que tem 32 clubes e o Fluminense está entre esses 32. Não é para todo mundo, né, Duílio? Com certeza. O Fluminense excede todas as expectativas, independente de quem esteja lá ou não. Então, o que a gente espera é que o Fluminense dê boa conta de si, seja o Fluminense que nós conhecemos, né? Porque o Fluminense é capaz de coisas fantásticas. E vamos torcer. Vamos torcer que daqui a pouquinho já tem o primeiro jogo. É isso. Falando do primeiro jogo, a tua expectativa nesse grupo aí que tem o Borussia da Alemanha, tem o Ulsan, tem o Mamelodi da África do Sul. Não é um grupo fácil, como disse o presidente aqui na live que a gente fez. É um grupo complicado também, né? Muito difícil, são grandes equipes. Já enfrentamos os alemães, que têm um futebol muito diferente, futebol muito posicional. E eu acho que o Fluminense tem boas expectativas, boas esperanças. Eu acho que o Fluminense tem futebol para passar essa primeira fase. Vamos de degrau. É obrigação, né? Obrigação passar da primeira fase, na minha opinião. Mamelodi, Sundowns e o Ulsan Hyundai não existe, né? O Fluminense é muito favorito. Degrau, uma coisa de cada vez. Vamos passar essa primeira fase e depois é mata-mata. E mata-mata, eu acho que o Fluminense é bom nisso. Aí é outra competição, né? É outra história. Com certeza. Né? A gente estava falando aqui de Campeonato Mundial e o Fluminense vai jogar mais um, né? Foram dois, foram recentemente agora, em 23, que a gente jogou lá com o Manchester City. Só que a geração mais nova, do ele não lembra que antigamente o Fluminense fazia muita excursão, né? Era comum viajar para fora do Brasil para disputar campeonatos, isso acabou. Mas era um negócio que era rotineiro, né? No Fluminense, né? Isso, o futebol antigamente era diferente, o calendário era muito diferente. O Campeonato Brasileiro era no primeiro semestre, era todo o primeiro semestre. Raramente tinha alguma competição misturada com o brasileiro. E depois nós tínhamos um mês, né, de viagens pela Europa, com os torneios nas principais cidades europeias. Então o Fluminense usava isso para claro, colocar a sua marca em exposição e os seus jogadores também. E era muito bom porque a gente viajava e conhecia países que a gente não imaginava. É verdade. Que lugar que você conheceu assim que você não imaginava que fosse conhecer com o Fluminense? Olha, você tá pedindo muito, né? Foi em 84, rapaz. A gente já tá com uma certa idade, mas olha, vou dizer, são lugares que você não espera, nunca você espera disputar um Ramon de Carranza, nunca você espera disputar um torneio em Veneza, nunca você espera disputar, porque andar em gôndola é maravilhoso, tá? Dá medo, mas é bom, é legal. Tem coisas que você acaba não acreditando, né? Como fazer uma viagem enorme, de parar para pegar um avião, depois parar no meio da estrada na Itália e achar que o macarrão que serviram era o almoço. Não, aquilo era só a entrada, depois veio o almoço de verdade. E aí, sabe, então, muita coisa que a gente aprendia nessas viagens. Vai ganhando experiência, né? O primo Piatti, né? Depois tem o Secondo Piatti, né? Na Itália. Ô, Duílio, vamos lá para 84, então, vai. Vamos abrir o teu baú de memórias. Quando o Fluminense jogou 2 vezes lá em Nova York, onde a gente vai jogar agora, né? Em New Jersey, no Giant Stadium. Primeiro com o Udinese, depois pegamos o Barcelona. O que você lembra desses 2 jogos aí? Olha, o primeiro jogo foi muito difícil, né? E o Udinese era uma grande equipe. E acho que nós nos demos bem lá. O segundo era um Barcelona que tinha uma figura que eu posso dizer que era um dos melhores jogadores do mundo. Foi eleito um dos melhores jogadores do mundo, comparado até ao Pelé, se bem que eu acho que o Pelé não se compara a ninguém, ele é ao concurso. E enfrentar o Maradona era uma coisa muito especial, mas o Barcelona tinha grandes jogadores, era uma equipe fantástica. Então a gente lembra daquele 2-2, eles também tiveram que engolir a gente, porque eles não esperavam
que o Fluminense chegasse lá e batesse de frente como bateu, principalmente num sintético, que não é o sintético de hoje, né? Parecia um tapete sintético, mas foi muito bom. E teve direito a gol de mão do Maradona, né? Só que não valeu, né? Ah, dessa vez o juiz estava atento. Aí depois ele conseguiu enganar 2 anos depois. Mas foi uma experiência única, né? Enfrentar o Maradona. Como é que foi marcar ele em campo? Olha, marcar ele era uma coisa redundante, né? Você não marca o Maradona. Você espera ele fazer a diferença. E teve uma bola, né? Giraram a bola e eu saí para cobrir, né? Ele domina e eu saio. Quando eu saio, ele dá de 3 dedos na bola, a bola faz uma curva por trás de mim, assim, olhei para ele e fiquei rindo. Você não podia fazer outra coisa, o cara era diferenciado mesmo. E você só tem que bater palma para esses jogadores que fizeram história, que nós aprendemos a admirar, mesmo jogando contra. Você não tem como não admirar um jogador como ele. Bater palma para craques, e isso naquela época era muito bom. Valeu, Duílio. Um grande abraço para você. Saudações tricolores. Beijo na família. Bom, agora aqui no Flu TV News é hora de saber um pouquinho mais do nosso terceiro adversário na fase de grupos, o Mamelodi Sundowns. Quem traz as informações é ela, Carla Matera. Araújo, vamos falar agora sobre o terceiro e último adversário do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai ser o Mamelodi Sundowns. Eles foram superados pelo Pirâmides do Egito na grande final da Champions. Que isso, cara? O time se chama Pirâmides do Egito. É sério isso? Africana de futebol. O jogo aconteceu no Cairo e terminou com a vitória egípcia por 2-1. Apesar do revés continental, o Mamelodi viveu uma temporada dominante, muito legal no futebol local. A equipe conquistou o 80º local consecutivo depois de vencer por 3-0 o Chipa United fora de casa. Araújo, e o destaque da partida foi um brasileiro, o Arthur Salles, que marcou 2 vezes nesse jogo. E com mais essa conquista, o time de Pretória chegou ao 15º título da era moderna da Premiership sul-africana. Mas a partir de agora, todas as atenções do Mamelodi estão voltadas para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Valeu, Carlinhos. É isso, ó. Dia 25, lá em Miami, Fluminense e o Mamelodi Sundowns. E agora o nosso comentarista aqui da Flu TV, o Tartá, analisa o time sul-africano. Fala, Tartá. Fala, Araújo! Você sabia que um dos times mais organizados e ofensivos da África é o nosso terceiro adversário, Mamelodi Sundowns da África do Sul? O estilo de jogo dos caras é baseado em posse de bola, toques rápidos, marcação alta. Eles jogam geralmente num 4-3-3. Costumam pressionar desde o ataque e sempre buscando controlar o jogo. Do início ao fim. É tipo um tic-tac, mas é um jogo de muita intensidade. Eles jogam com posse de bola desde o goleiro, no estilo europeu, saindo com passes curtos, tentando atrair o adversário para que... Eu vou dar uma previsão aqui, hein? O Mamelodi Sundowns vai ser goleado pelo Fluminense. Vai vir assim para cima, querendo tocar a bola, fazer toqueira contra a gente. Sabe muito bem o que vai acontecer, né? 5-0 pro Fluminense. Quebrar as linhas. Tem jogadores versáteis que sabem muito bem fazer isso, que tem trocas de posição, tentando criar um caos, mas um caos organizado. Tudo isso para tentar... Caos organizado, a gente já ouviu isso antes, hein? A gente já ouviu isso antes. Confundir a marcação. É um estilo que lembra até o futebol brasileiro, mas com disciplina tática de elite. Agora, falando em destaque, tem o Themba Zwane, o cérebro do time no meio-campo, um jogador aí para a gente ficar de olho e colocar uma forte marcação sobre ele. E vem forte esse time para o Mundial de Clubes, hein? Vamos ficar ligados. É com você, Araújo. Valeu, Tartá, meu garoto. Tô esperando o papo de cria, hein? Aqui no Flu TV News. Vamos com o Lucas Lustosa e mais curiosidades do Mamelodi Sundowns. Faz o duplo L, Lucas. Fala, Araújo. Faz o duplo L. Chegou a hora da gente conhecer um pouquinho mais das curiosidades do Mamelodi Sundowns, o nosso terceiro rival na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Bom, a primeira é que o Mamelodi é conhecido como The Brazilians. É isso mesmo, The Brazilians. Muito por conta do uniforme de jogo que eles usam as mesmas cores da nossa seleção brasileira. Pô, e parece mesmo, né? Essa imagem assim de costas, parece aquele uniforme antigo do Brasil, né?
O clube conquistou simplesmente o octacampeonato. 8 vezes campeão seguido do Campeonato Sul-Africano. 2 jogadores brasileiros são destaque no Mamelodi Sundowns. Lucas Ribeiro e Arthur Sades. São eles que passam as informações do Flusão para eles. Bom, o técnico do Mamelodi Sundowns é o português Miguel Cardoso. Em entrevista recente à FIFA, ele declarou que espera jogar de igual para igual com os gigantes europeus no torneio. Bom, essas foram as informações do nosso... Tá iludido, né? Tá iludido. Nosso terceiro rival, Mamelodi Sundowns, mais conhecido como The Brazilians. Valeu, Lucas! Chegando ao final de mais um. Então é isso, rapaziada. Day 3 do Fluminense no Mundial. Tamo junto.